Bendito seja teu nome, Carlos. Liga o green light. Aleluia. Amém, meus irmãos. Ainda de pé, vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Números, capítulo 33, os versos 3 e 4 apenas. Livro de Números, capítulo 33, versos 3 e 4. Amém? Diz assim a santa palavra do nosso Deus. E partiram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte, após a Páscoa, os filhos de Israel saíram com alta mão aos olhos de todos os egípcios, porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos, que o Senhor havia ferido entre eles, e também sobre os seus deuses o Senhor havia executado juízos. Amém? Até aí só. Podemos assentar? O meu Google, gente, eu quero dizer que o meu Google ele é participativo. Ele não aguenta ficar fora do culto. Ele tem que falar alguma coisa. Mas amém. Bom, queridos, eu estava fazendo a minha leitura diária e me deparei com esses dois textos que mexeram muito comigo, né? Porque falam de um momento muito especial na nação de Israel, que foi quando o Senhor implantou, ou quando o Senhor mandou que o povo celebrasse essa grande festa, que até hoje é comemorada, a Páscoa, e Deus chama isso de festa. Ele o fez em um momento de grande comoção nacional. Ou seja, os primogênitos, ou seja, os primeiros filhos, aqueles que tinham nascido primeiro em todas as famílias do Egito, estavam morrendo exatamente naquele momento onde o povo judeu celebrava a Páscoa. Aí você começa a tentar entender isso, e assim, em um primeiro momento, se você não tomar cuidado, você acaba se confundindo. Mas a grande realidade é que enquanto o povo festejava a sua libertação definitiva do jugo egípcio, todos os primogênitos estavam morrendo. E esses dois textos que nós lemos aqui agora, eles tratam exatamente do day after, né? O dia seguinte. Após passada a Páscoa, o povo egípcio estava apressando a saída dos judeus, como nós lemos, e empurrando eles, vamos embora logo daqui antes que essas pragas acabem nos matando. E eles estavam quase que sendo empurrados, e por causa disso, como o próprio Deus já tinha advertido e falado, eles saíram, eles aproveitaram este momento de contrição, esse momento de dor, e despojaram os egípcios de todas as suas riquezas. Mas tudo isso o Senhor já tinha falado antes. Ele já tinha prevenido antes. Agora, interessante, meus irmãos, que isso tenha acontecido numa festa de Páscoa. E é interessante que nós observamos a primeira Páscoa, que foi essa, aconteceu em meio a uma grande comoção nacional. E esta grande celebração foi realizada enquanto todos os primogênitos do Egito morriam. Mas antes da gente avançar um pouco dentro do texto, vamos tentar entender o que era, como é que funcionava a Páscoa da forma como Deus colocou para o povo judeu. Abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 11, versos 3 a 14. Lá nós vamos entender como é que funcionava essa festa. Diz assim a palavra de Deus: falai a toda a congregação
congregação de Israel, dizendo, no 10º, Êxodo capítulo 11, de 3 a 14. 3 a 14. É 12? 12, então desculpe, então a referência é errada. Êxodo capítulo 12, de 3 a 14. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro segundo a casa de seus pais. Um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e o seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas, e cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano de vida. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará na parte da tarde. Preste bem atenção nos detalhes. E tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerás a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça, com os pés e as suas entranhas. E não deixarás nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso até a manhã seguinte queimareis com fogo. Lá no verso 11 agora. E assim o comereis com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés, e o vosso cajado na vossa mão. E comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Verso 12. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, enquanto eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor. Por todas as vossas gerações fareis dele uma festa por ordenança eterna. Desde domingo passado, considerado como Domingo de Ramos, ele é festejado apontando para aquele dia em que Jesus entra sobre um jumentinho na cidade de Jerusalém, e ele é aclamado naquele dia. De lá até este domingo que nós estamos agora, o domingo da ressurreição, nós temos no nosso calendário a comemoração da Páscoa. E aqui, meus irmãos, nós vemos alguma coisa interessante e algumas semelhanças que eu gostaria muito de conversar com os irmãos sobre isso. Algo que Deus falou muito profundamente também ao meu coração. Entendamos, irmãos, a primeira Páscoa foi realizada sob uma comoção nacional. A Páscoa que nós vivemos hoje, estamos também vivendo sob uma comoção, só que mundial. Não há um lugar nesta terra, não há um lugar neste planeta que ainda não enterrou seu próprio morto.
que vidas não foram afetadas de alguma maneira pela situação vigente, pelo que nós passamos. E é sobre essa semelhança que eu quero falar agora. Naquela época, o Senhor feriu os primogênitos para que o povo dele pudesse sair do Egito. Hoje, nós passamos no meio de uma pandemia, passamos no meio a uma situação devastadora. Calcula-se que mais ou menos 3 milhões de pessoas já foram mortas por causa deste vírus. Isso no mundo inteiro. Mas antes de tentarmos entender essas semelhanças que existem do que ocorreu no passado e do que está ocorrendo hoje nos nossos dias, vamos entender primeiro o sentido desta festa e como ela se aplica a nós cristãos no dia de hoje. Eu sei que os irmãos com certeza já ouviram muitas mensagens explicando essas semelhanças ou para o que esta festa aponta, mas vamos relembrar esses ensinamentos. No passado, um cordeiro perfeito devia ser separado e morto na parte da tarde do dia. Devia ser assado diretamente no fogo e tinha de ser todo consumido. Nada podia ser deixado como sobra. E se isso acontecesse, teria que ser consumido pelo fogo até o dia seguinte. O sangue desse animal deveria ser colocado nos umbrais das portas e todos deveriam comê-lo, vestidos, prontos para partir, como se estivessem com pressa. Esse momento deveria ser acompanhado com ervas amargas e com pão ázimo. Esta foi a instrução que Deus deu para o povo judeu. Então, como é que nós entendemos isso hoje, no nosso contexto cristão? A primeira coisa que nós observamos que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Foi falado aqui nesta manhã. Ele é puro, ele é perfeito, ele não possui mácula alguma. Se nós olharmos lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, vemos o apóstolo Paulo dizer o seguinte: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Há um chamado para a santidade, há um chamado para uma vida diferente. A referência que nós entendemos e que nós percebemos dentro do contexto cristão é que o Senhor Jesus se oferece como sacrifício absoluto, único. Não há necessidade de mais nenhum tipo de sacrifício. E ele se oferece como um cordeiro imaculado de Deus para morrer por causa de nós, por causa dos nossos pecados. E aí, meus irmãos, nós vamos entender uma outra faceta interessante, e eu gosto da Bíblia por causa dos detalhes. Os detalhes na Bíblia são fantásticos. Que hora que o cordeiro tinha que ser morto? De tarde. O cordeiro tinha que ser morto na parte da tarde do dia da celebração. Que horas que Jesus morreu? Às 3 horas da tarde. Nós vemos lá em Mateus capítulo 27, 46 a 50, 46 e o versículo 50, que diz assim: e cerca da hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? E Jesus, novamente bradando em alta voz, isso já no versículo 50, rendeu o seu espírito. Vemos uma outra coisa interessante. Jesus consumou toda a sua obra na cruz, morrendo por nós e não deixando nada para ser feito. Olha a instrução que Deus deu para o povo judeu naquele período. Comam o cordeiro todo, não deixem sobrar nada. E se por acaso sobrar alguma coisa, que seja queimada no fogo.
Nada pode sobrar. Fazendo alusão a esse sacrifício absoluto do Senhor Jesus, em que ele, na sua morte, ele diz o seguinte, abramos nossas Bíblias, em João capítulo 19, versículo 30, diz assim, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, não é necessário subir os degraus da escadaria da Penha, da Igreja da Penha. Não é necessário você carregar uma cruz nas costas até a Aparecida. Não existe mais nada que possamos fazer, porque tudo já foi consumado. Acabou, terminou. E naquele dia, lá no Egito, aquela figura do cordeiro sendo consumido pelos participantes daquela casa, estava aludindo, apontando exatamente para esse sacrifício único que o Senhor Jesus fez. A palavra grega usada para estar consumado é teletestai, que é um termo contábil que significa pago integralmente. Olha que coisa interessante. Jesus usa um termo de contabilidade para dizer, acabou a dívida, acabei de pagá-la, cessou, não existe mais débito, foi cravado aqui na cruz comigo, tudo terminou, está consumado, acabou, você não tem mais dívida nenhuma com Deus. O sangue de Jesus, ele é suficiente para nos justificar diante de Deus, fazendo a nossa paz com Ele. Simbolizado por aquele sangue que era colocado nas ombreiras da porta e na verga da porta pelo povo judeu, aponta para exatamente este sangue que agora nos cobre, este sangue que nos purifica, esse sangue que nos vivificou, que nos mudou, que mudou a nossa trajetória, este sangue que permanece sobre a vida de todo aquele que crê. Está lá, meus irmãos, já foi colocado. Lá em Romanos capítulo 3, versos 24 e 25, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Também lemos lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Também lemos lá em 1 João, capítulo 1, 7, muito conhecido de todos nós, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aquele sangue nas vergas das portas, nas ombreiras dela, estava apontando para este sangue único e verdadeiro, o sangue puro do nosso Jesus, derramado pela vida de cada um de nós. E continua lá, meus irmãos. Estamos manchados com este sangue. É Ele que nos torna, que torna toda essa relação com Deus possível. Temos paz com Deus, porque estamos cobertos por este sangue. Todos aqueles que creram em Jesus e o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que creram na sua palavra, têm este sangue sobre suas vidas. Agora, uma coisa interessante. Lembremos-nos de que somos peregrinos. Nossa pátria não está aqui. Estamos de passagem muito rápida neste mundo. Foi falado hoje de manhã aqui. Somos peregrinos, irmãos. E quando aquele povo estava diante da mesa, em pé, com o cajado na mão,
vestidos para a viagem, calçados as suas sandálias. Eles comiam aquilo com pressa, porque precisavam sair rápido. Estavam de passagem, já estavam a caminho. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Muito amados, rogo-vos como a estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais da concupiscência carnal, das concupiscências carnais, que guerreiam contra a alma. E hoje foi falado aqui sobre esse fato de que nós somos peregrinos, onde o Carlos explanou de uma forma magistral, dizendo: não possuímos nada, não temos nada. As coisas que possuímos, Deus nos deu. Mas se nos desprendemos destas coisas, se não nos deixamos de nos importar com elas, quando elas nos forem tomadas, e um dia serão, meus irmãos, um dia serão. Isso é fato. Nós não vamos sentir essa perda, porque a nossa pátria está nos céus, meus irmãos. Eu tenho pregado isso aqui neste púlpito, e aqui nós temos falado muito sobre o fato de que precisamos trabalhar, de que para podermos comer, porque a Bíblia manda que nós trabalhemos, a Bíblia nos manda que nós paguemos os nossos impostos, a Bíblia diz que precisamos ser cidadãos honestos, a Bíblia nos ensina todos esses princípios, a Bíblia nos ensina a viver uma vida plena, perfeita diante de Deus, para que nós sejamos exemplo para o mundo. A Bíblia não nos manda largar todas as coisas, como foi falado aqui na escola dominical hoje, como o povo de Tessalônica fez, que abandonou os seus afazeres, largou tudo, deixaram de trabalhar, como muitos já fizeram nos dias de hoje. Não é isso que a Bíblia nos manda fazer, ela nos manda sermos responsáveis, porém desprendidos das coisas deste mundo. É o que Pedro está dizendo aqui. Se livrem dessas concupiscências. Concupiscência é um desejo desenfreado. É algo que você ama demais. É o seu carro, é a sua casa, são as coisas que você possui. Onde a sua avidez em conservar estas coisas é que direcionam a sua vida. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo: desprenda-se disso. Haja como um peregrino. Haja como uma pessoa que vai sair logo dessa vida, que vai sair logo desta terra, porque a nossa pátria não está aqui, meus irmãos. O fato daquelas famílias ficarem ao redor da mesa, de pé e prontas para sair, aponta para isso, meus irmãos. Mas vamos continuar. Precisamos nos lembrar também da destruição que o pecado produziu em nossas vidas antes de conhecermos Jesus Cristo. Como as nossas vidas eram amargas por causa deste pecado, antes de termos comunhão com o Pai. Se nós prestarmos atenção, vamos ver que junto com aquele cordeiro haviam ervas amargas. Por quê? As ervas amargas diziam para aquele povo, isso é para vocês sempre se lembrarem do jugo da escravidão do Egito. É para vocês se lembrarem como foi dolorosa a chibata nas suas costas, como doeu, as marcas e os vergões que vocês carregam nos seus corpos, lembrando vocês de que houve um período muito ruim, de aflição, de dor, de sofrimento. As ervas amargas que acompanhavam aquele momento era para fazer-nos lembrar disso. Êxodo, capítulo 1, 14. E tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviço no campo, em todo o seu serviço, em que faziam servir, era com rigor. Era sem pena. Não tinha dó. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Portanto, celebremos a festa. Olha só agora, para nós isso.
Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Então, vemos aqui o conselho do apóstolo Paulo, quando ele nos manda: celebrem agora. Vocês estão livres disso, mas façam-no da maneira correta. Se desvencilhem do fermento que contamina a vida de vocês. Vocês não têm mais parte nessas coisas. E quando ele diz aqui, trabalhe com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade, isso que é produzido pela nossa vida com Deus, pelo nosso relacionamento com Ele, isso é uma coisa quase que automática. Mas Paulo diz: trabalhem nesse sentido, celebrem agora, porque vocês estão livres do jugo do pecado. Vimos aí as semelhanças do que aconteceu lá no passado, quando o Senhor instituiu a Páscoa, e do que significa hoje para nós esta Páscoa. O diabo tenta tirar o brilho dessa coisa maravilhosa, do significado poderoso, do fato de Jesus ter morrido por nós, de ter se tornado um cordeiro pascal, de que a Páscoa significa para nós a libertação do jugo do pecado. E aí, a mídia produz toda uma campanha, toda uma orientação no sentido do chocolate, de um coelho, tirando a visão certa do que a Páscoa significa para nós. Agora, quando eu iniciei essa palavra, eu falei que é interessante nós observarmos que a instituição da Páscoa foi feita exatamente no momento de extrema dificuldade de uma nação. Deus institui a Páscoa no momento onde mortos estão sendo enterrados, onde famílias estão despedaçadas porque perderam seus filhos. No período do Êxodo, o Egito era a maior potência da terra. Seus exércitos eram imbatíveis. A sua tecnologia era absoluta. Eram tremendamente avançados na arte de fazer a guerra e raramente eram derrotados em confrontos. A arrogância, a prepotência, a altivez, o orgulho, que também foi falado aqui na escola dominical hoje, caracterizava o seu líder maior da época, o faraó. E nós vemos isso de uma forma clara quando lemos lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Êxodo 5, 2, quando ele diz assim: e disse Faraó, Moisés foi até Faraó, se apresentou para ele: deixa meu povo ir. Eu vim aqui para tirar. Deus está falando, Deus quer que o povo dele saia daqui e vá celebrar a ele uma festa lá no deserto. Aí Faraó diz dá a seguinte resposta para Moisés e diz: e disse Faraó, quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor e tampouco deixarei Israel ir. Olha a arrogância deste homem. Ele era um Deus, um divino, que ocupava um trono de um país, de uma nação, que era a principal nação da terra, naquela época. Eles eram tão poderosos e tão fortes que eles eram temidos pelas outras nações. Nós vemos relatos históricos, até mesmo falados por Joséfo, onde nós vemos todas as proezas que os egípcios fizeram. A sua tecnologia era avançadíssima, não somente eles fabricavam armas que nenhum outro povo ou outra nação tinha conhecimento. Eles foram inovadores na arte da guerra e por isso conquistaram o sucesso que tiveram. É bom frisar aqui também que o faraó da época do Êxodo,
foi o líder mais importante em todo o mundo. A nação egípcia, o Egito, ele atingiu patamares de influência e de poder inigualáveis durante esse período. Era um homem de visão, no entanto, extremamente arrogante. Extremamente arrogante, orgulhoso. Achava que, por ser Deus, ele achava que ele podia todas as coisas. Qual é a nação que pode vir contra nós? Quem vai ousar nos atingir? E aí chega um simples pastor diante daquele faraó e diz: deixa o meu povo ir. É o que o Senhor está mandando dizer para você agora. E ele responde: quem é o Senhor para que eu o obedeça? Eu não preciso obedecer a ninguém. Eu não preciso me reportar a ninguém. Eu sou absoluto. Olha os meus exércitos poderosos. Quem ousa e quem se atreve a vir contra mim? Quem é o Senhor para que eu obedeça? Pois então, Moisés, saiba que não somente obedecerei a esse Deus que você está falando, como Israel não vai sair daqui. Vai continuar. São meus escravos. Vamos olhar para os dias de hoje. E vamos tentar ver se há alguma semelhança. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Perigosos é a palavra que é usada. No grego, deixa eu ver se eu entendo aqui o hebraico que eu fiz aqui. No grego diz tempos difíceis de suportar. Tempos difíceis de suportar. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Vamos prestando atenção. Avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes afasta-te. E aí, meus irmãos? Uma descrição perfeita, escrita há quase 2000 anos atrás. Uma descrição perfeita do homem dos dias de hoje, dos nossos líderes, tão arrogantes como o faraó era, que chegam para Deus e dizem: quem é o Senhor para que nós o obedeçamos? O que esse livro preto diz que eu preciso seguir, que eu preciso fazer? Alguma diferença, irmãos? E aí se começa a formar um ambiente, uma situação em que Deus está observando, está olhando. Quando ele viu o povo dele clamando lá no Egito, sob a chibata dos feitores, ele via o clamor, mas via também a arrogância daquela nação. O Egito não precisava passar pelo que passou, meus irmãos, se eles aceitassem aquilo que Moisés tinha colocado para eles. Vocês podem ver que nas próprias pragas houve uma evolução. Foi evoluindo de um grau menor para um grau maior. Deus deu a oportunidade. Deus mostrou que Ele é Deus. Porque quando o texto diz que Ele fez juízo em cima dos próprios deuses egípcios. E aí, apenas abrindo um parênteses, Rã era um ser sagrado. Tanto é que os egípcios não matavam rãs, porque era um deus para eles. Agora vocês imaginem, prestem atenção nisso, as casas todas sendo invadidas pelas rãs e ninguém podendo matá-las. Porque senão estaria matando uma divindade. Deus usou as próprias figuras que os egípcios adoravam como praga contra eles.
Em cima da arrogância de Faraó, Deus permitiu que aquelas pragas chegassem, mas houve uma evolução. A coisa começou menor, até chegar à morte dos primogênitos, porque não dava mais para esperar, não dava mais para aguardar. E aqui, agora eu olho para os nossos dias, eu fico vendo todas as nossas gerações, tudo aquilo que nós vimos e vivemos durante todos estes anos. Os profetas do Senhor vindo todos os dias, falando, tomem cuidado, o juízo de Deus vai cair sobre esta terra. Algo vai acontecer que vai mudar a história de todas as nações. Algo vai mudar a direção das vidas de todos vocês. Não brinquem com Deus, eu não estou falando apenas, até nem gosto de usar o que aconteceu no carnaval passado, daquilo que fizeram lá no Sambódromo. Eu não olho só para esse lado, mas eu olho para um todo, irmãos. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós fizemos aquilo que não agrada a Deus. E o juízo chegou, porque não dava mais para esperar, irmãos. Não dava mais para esperar. E a igreja? E a igreja? Como é que a igreja funciona no meio de tudo isso? Eu gostaria imensamente que vocês abrissem agora suas Bíblias e acompanhem junto comigo essa leitura. É uma leitura importante. Amós, capítulo 5. Profeta Amós, capítulo 5. A partir do verso 1. O tempo está avançando. Diz assim as Escrituras. Prestem atenção nisso, irmãos. Prestem atenção e vejam Deus falando conosco. Falando para a igreja dos nossos dias. Porque ele já começa o versículo 1 dizendo assim: ouvi esta palavra que levanto contra vós como uma lamentação, ó casa de Israel. Esta palavra, então, ela tem o endereço certo. Ela tem um CEP. Aqui o povo de Israel representando o povo de Deus. Nós, a igreja. E aí diz, a virgem de Israel caiu. Ela não mais se levantará. Ela está desamparada na sua terra. Não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Deus, a cidade que saiu à guerra em número de 1000, terá de resto 100. E a que saiu em número de 100, terá 10 para a casa de Israel. 90%, irmãos, de derrota. Viu essa conta aqui? 90% de derrota. Fala de uma igreja esvaziada, de uma igreja que não está avançando, que não está cumprindo aquele papel que lhe é determinado, e por causa disso ela é derrotada. E por causa disso ela não influencia mais. Viu o que o Carlos falou aqui hoje de manhã? Ele diz, por que a igreja está tão desacreditada, irmãos? Nós somos os culpados. Esses 90% aqui, nós somos os responsáveis por essa conta, por esse cálculo. Versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel. Olha que coisa tremenda. Prestem atenção nesse versículo. Não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, pois Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Vocês sabem que lugares eram esses? Eram centros de culto. Os centros de culto da época. E olha o que a palavra de Deus diz. Não me busquem em Betel. Não me busquem nesses centros de cultos corrompidos. Não me busquem em lugares que não me cultuam com decência, ou em lugares que me cultuam com sinceridade. Deus manda que vocês não procurem esses lugares. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo na casa de José e o consuma,
e não haja quem o apague em Betel. Vós que converteis o juízo em absinto e deitais por terra a justiça. É uma palavra direta para a liderança. Direta, assim, ó, flecha, o alvo dos líderes, que se corromperam. Antigamente, os profetas proclamavam a palavra de Deus na porta da cidade, e os juízes julgavam também a porta da cidade. E esta palavra está dizendo aqui, esses juízes se corromperam, transformaram o que é certo em injustiça, começaram a agir, fazer práticas que não condiziam com a verdade, com a vontade de Deus. Procurai aquele. Interessante como Deus insiste, procurem-me, procurem a mim. É para mim que vocês têm que olhar, é na minha direção que vocês têm que caminhar. Fujam daquilo, das práticas erradas, praticadas dentro do próprio povo, ali no seio do povo. Procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, e tornou a sombra da morte em manhã, e fez escurecer o dia como a noite, que chamou as águas do mar e as derramou sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Deus fala assim, eu tenho o poder, sou eu que comando todas as coisas. Eu é que faço acontecer. E Deus nos chama a atenção para esse fato. Nós nos espantamos. É tão bom quando a palavra de Deus combina, não é verdade? A gente aprende uma coisa na escola dominical e a mensagem que Deus vem nos trazer no culto é a mesma. E foi o que o Carlos ensinou aqui hoje de manhã. A igreja se perdeu em busca de profetas, em busca de profecias. Esqueceu-se da verdadeira profecia, a santa palavra de Deus. Esqueceu-se de olhar para o Deus vivo e buscar nele ele é a fonte da nossa esperança, é a fonte do nosso ensino, é ele que nos mostra a verdade, é ele. Há pouco tempo atrás vimos o que um pastor fez, anunciando que dia 30 ia ser o caos. Aquela profecia nós sabíamos, todos nós aqui sabíamos, que não ia vingar, porque ela estava carregada de inconsistências, carregada de palavras que não compactuam com a palavra de Deus. E foi o que aconteceu. Esta pessoa foi depois para a internet para justificar, dizendo, não, mas houve um aumento de índices. Os índices aumentaram. Vocês não viram? Ele foi para o Facebook lá e fez uma transmissão aí, né, tentando justificar. Não, morreu muita gente. Morreu muita gente. Nós sabemos o que acontece com um profeta que vai e diz assim diz o Senhor quando ele não está falando nada. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Continuando, meus irmãos, versículo 9. O que fortalece a destruição sobre o forte. Olha, tremendo isso. O que fortalece a destruição sobre o forte, de modo que a destruição venha contra a fortaleza. Isso vai de encontro ao orgulho, vai de encontro à altivez. Deus vai de encontro a estas coisas. Ele destrói aquilo que é a base do orgulho humano. Versículo 10. Eles odeiam aquele que os repreende na porta. Você lembra da alusão que eu fiz da porta? Que os juízes e os profetas faziam isso à porta da cidade. E olha o que a palavra de Deus diz. Que eles odeiam. Eles odeiam aquele que os repreende na porta e abominam ao que fala a seriedade. Isso me faz lembrar do texto, que eu não me lembro a referência agora, em que o texto que diz que nos últimos dias as pessoas pegariam líderes que pudessem satisfazer as suas próprias vontades, pregando para eles o que eles querem ouvir, dando aquele comichãozinho, que eu uso sempre o exemplo da coceirinha no ouvido, quando você faz assim.
E aqui, essa palavra de Amós vai direto em cima do ponto e diz, e fala aqui, essas pessoas odeiam aqueles que pregam a palavra com seriedade, que falam a coisa da forma como ela é feita, da forma como Deus quer que falemos, sem medo, sem receio de perder popularidade. O que acontece nos nossos dias hoje? Somos movidos a likes. Somos movidos a likes. Precisamos da aprovação das pessoas, porque isso nos faz bem. Mas a Bíblia nos diz que aquele que prega a palavra com seriedade, essa pessoa vai ser rejeitada. Ela não vai ter tantos likes assim. Portanto, visto que pisais ao pobre e extorquis dos tributos de trigo, edificastes casas de pedra lavradas, mas não habitareis nelas. Plantastes vinhas agradáveis, mas não bebereis do seu vinho. Falam daqueles, foi falado aqui hoje também, daqueles que comem da carne das ovelhas, daqueles que não servem as ovelhas, daqueles que buscam para si. A promessa de Deus é que eles vão construir casas com pedras lavradas, coisas lindas, maravilhosas, mas não vão habitar nelas. Há um juízo muito grande vindo sobre a igreja, meus irmãos. Está muito claro. Está muito claro. Pois conheço as vossas muitas transgressões e os seus muitos pecados. Afligem o justo, recebem suborno e rejeitam a justiça dos pobres na porta. Gente, está falando isso aqui para o povo de Deus. Portanto, o prudente guardará silêncio naquele tempo, pois o tempo será mau. O tempo será mau, até mesmo para nós pregarmos. Vai haver momentos que nós não vamos termos como falar. Aí, novamente, no versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta, novamente. Talvez, o Senhor dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor diz, assim haverá lamentação em todas as ruas, e eles dirão em todas as estradas, ai, ai, e clamarão, e chamarão o lavrador para o choro, e os que são planteadores para plantear junto com eles. E em todas as vinhas haverá lamentação, pois eu passarei no meio de ti, ó Senhor. O Senhor, eu passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor. Isso aqui é tremendo. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor. Para que quereis vós ver esse dia? Para que vós quereis ver esse dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como se um homem, essa figura é tremenda, é como se um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse. Ou entrasse em uma casa e encostasse sua mão na parede e uma serpente o mordesse. Preste atenção nisso, meus irmãos. Ainda existem no nosso meio pessoas querendo saber, mas pessoas que não estão entendendo a mensagem, não estão preparadas para isso, não estão buscando o Deus vivo. E aí Deus fala para ele, para que então que vocês querem saber? Porque o dia do Senhor será terrível. É como se você fugisse de um leão e encontrasse o abraço de um urso. É como se você conseguisse fugir dessas duas coisas e entrasse na sua casa. Agora eu estou seguro, estou dentro da minha casa, e você coloca a mão na sua parede e uma serpente te morde. Essa é a comparação que o próprio Deus está dizendo de como será esse dia. Não será
o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão sem que haja esplendor. Eu odeio, desprezo os seus dias de festas. Agora sim, agora Deus, depois que Deus falou todas aquelas coisas, fez referência e chamou e disse: olha, eu queria tanto que vocês viessem, eu queria tanto que vocês me buscassem, eu queria tanto que vocês se aplicassem nas minhas coisas e não fizessem as coisas que vocês estão fazendo. E aí o Senhor diz aqui: eu odeio, eu desprezo as suas festas. Não sentirei o cheiro de suas assembleias solenes. Embora me ofereçais ofertas queimadas e ofertas de alimento, eu não as aceitarei. Nós oferecemos a Deus as nossas ofertas, mas Ele não as recebe. Ele as ignora. Nem me atentarei para as ofertas de paz de vossos animais gordos. Um repúdio completo contra a nossa liturgia, da forma como ela está sendo feita. Afasta de mim o som dos teus cânticos, pois não ouvirei a melodia das tuas violas. Não toquem música para mim. Não cantem louvores para mim. Eu abomino isso. Mas desça, e aí ele finaliza. E o que ele fala aqui no verso 24 é muito grave, é muito sério. Olha o que ele diz: mas desça o juízo como águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Aqui o Senhor não fala de volta. Deus não fala de volta, meus irmãos. O mais triste de tudo isso, queridos, o mais triste de tudo isso é que a igreja não vê isso, não entende isso. O juízo já começou sobre toda esta terra. Está atingindo nações inteiras e também está atingindo a igreja do Senhor. E no verso 24 o Senhor diz que não tem mais volta. Não tem mais volta. O juízo há de continuar. O juízo vai continuar. Outras pragas virão. Essa coisa vai evoluir, meus irmãos. E eu não estou aqui de forma nenhuma, por favor, em nome de Jesus, entendam. Não estou dando uma de profeta de desgraça, não é isso, não é isso. Mas assim, Deus, quando permite o juízo chegar, Ele permite com um único objetivo: nos despertar, nos acordar, nos mostrar para que nós atentemos para Ele. Porque quando o juízo vem, aí Deus olha para nós e diz: ah, agora eu tenho a sua atenção. Agora eu tenho a sua atenção. Porque até então nós não estávamos nem aí para Ele. Não ligávamos para Ele. Não nos importávamos com Ele. Vínhamos para cá e, como Ele diz, tocávamos as nossas violas. Mas não prestávamos atenção nele, no que Ele queria nos falar. E Ele suportou isso até um tempo, até um momento que não dava mais para suportar. E o juízo começou, só que agora não tem mais volta. Não tem mais volta. E admiro muito que pregadores dos nossos dias ainda se coloquem de pé no púlpito para dizer: dias melhores virão, o Brasil será uma potência, nós vamos conseguir, nós vamos isso, nós vamos aquilo. Meus queridos, acabou. O tempo terminou. O juízo começou. E o Senhor está dizendo aqui no verso 24, não tem mais volta. Creio de todo o meu coração que estes últimos acontecimentos são de fato o juízo de Deus sobre toda esta terra, mas também sobre a sua igreja. Durante muito tempo, Deus tem tentado chamar a atenção deste mundo para Ele, porém ninguém atentou para isto. Deus falou ao seu povo da necessidade de arrependimento, de pranto, de jejum, de oração, de choro,
porém o seu povo também não atentou para isso. Essa situação vigente foi uma forma que o Senhor encontrou para nos mostrar que Ele é tudo e nós não somos nada. E todas as vezes que o homem tenta, através dos seus recursos tecnológicos, através de todas as suas medidas impostas, colocadas diante de nós, cerceando os direitos, achando que com isso ele vai resolver o problema, e ele simplesmente começa a olhar para os gráficos. Eu vi agora há pouco tempo atrás, vou falar mesmo, para eu aparecer mesmo. Tá? Vi uma entrevista que o Eduardo Paes deu agora, essa semana, mostrando os gráficos, dizendo: vocês estão vendo? As medidas foram eficazes. Olhem esses gráficos aqui. Esse gráfico aqui está baixo assim, porque a pessoa que não foi contaminada, nós estamos nos referindo às pessoas de 2 semanas atrás, antes das medidas, e com as medidas nós reduzimos. Meus irmãos, isso não é fato. O fato é que os hospitais continuam abarrotados de gente. E eles não estão mais conseguindo controlar essa praga maldita. Os hospitais não têm mais soluções. Não existe mais medicamento que possa dar uma solução definitiva no problema. Aí o pessoal fala: não, mas tem a vacina. Eu não estou pregando contra a vacina. Mas eu estou dizendo o seguinte, meus irmãos. A própria Pfizer, dona do laboratório Pfizer, ela afirmou: a minha vacina só dura 6 meses. Isso está divulgado na mídia toda. Só que pequenos trechinhos pequeninos, tem que pegar uma lupa ali para olhar. A solução humana não vai resolver esse problema. O que resolve esse problema então, Cleiton? Choro, arrependimento, clamor a Deus, se jogar no pó e na cinza, não é se vestir de pano de saco, como o Carlos falou aqui, e ficar aí falando esse monte de baboseira que diz por aí. Não, é você se jogar no chão, se prostrar diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer que você não é nada, e pedir perdão pelos pecados dessa nação também tão idólatra, tão sensual. Abandonamos todos os valores que a Bíblia nos ensina. Abandonaram de vez. Vocês sabiam, tá? Isso é matéria também, pesquisem sobre isso, que na Europa, países como a Alemanha, a França e outros países, outras potências na Europa, já tem uma lei definida, já está sacramentada, já foi assinada, permitindo o incesto, meus irmãos. Ou seja, eliminou-se a barreira de pai com filho, com filhos, de irmãos com irmãs. Acabou. É só vocês buscarem, vocês vão ver lá. A lei já foi firmada. Abandonamos. Estamos fazendo as coisas de forma escandalosa. Estamos voltando, as coisas hoje são escancaradas, são escrachadas. Não nem mais nem a preocupação de velar os acontecimentos, tá, existe mais. Mas deixa eu terminar, meus queridos. Encerrando. Como eu falei, o texto que nós lemos, o nosso texto-aula, foi o After Day, o dia seguinte, quando Israel estava saindo do Egito, com os egípcios os empurrando. Por favor, saiam daqui. Um momento de dificuldade, de luta. O texto que nós lemos foi esse. No dia seguinte, após a Páscoa, os filhos de Israel saíram com alta mão aos olhos de todos os egípcios, porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos que o Senhor havia ferido entre eles, e também sobre os seus deuses, o Senhor, e também sobre os seus deuses, o Senhor havia executado juízos. Números 33, parte B, do versículo 3 do versículo 4. E agora encerrando, meus irmãos, porque é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Hoje celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
A razão da nossa fé, da nossa esperança, está firmada nesta grande verdade que Jesus ressuscitou. Hoje nós comemoramos isso. Jesus saiu daquela sepultura, aquela pedra imensa que foi colocada ali, vedando a saída, ela foi removida. Nem todas as sentinelas romanas colocadas ali conseguiram permanecer de pé. Nada pôde impedir. Jesus ressuscitou. E essa é a nossa esperança. Meus irmãos, é nisso que nós temos que olhar. É para isso que temos que focar, colocar os nossos olhos. Não é uma mensagem de desgraça, não, mas apenas um alerta para todos nós, para aqueles que ainda acreditam na solução humana para os problemas desta vida. Mudem essa direção e fiquem no Senhor Jesus, porque o único que deu solução foi Ele. A pedra foi removida, a morte, existe algo mais terrível do que a morte. Estamos vivendo esses dias hoje. Nada é mais terrível do que a morte. Mas Jesus venceu a morte. Cantamos isso aqui. Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. Então a nossa esperança está nele. Porque a nossa fé é posta nele. Nesse Deus ressurreto que está sentado à destra do Deus vivo. Portanto, voltemos os nossos corações para Ele e nos arrependamos dos nossos pecados e clamemos pelo seu perdão. Isaías 55, versículos 6 e 7 diz assim: buscai vós ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Invocai-o, enquanto Ele está próximo. Deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem justo os seus pensamentos. E permita-o retornar para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele. E para o nosso Deus, porque Ele é abundante, porque Ele abundantemente perdoará. Numa outra versão diz: deixe o perverso o seu caminho, e volte-se para o nosso Deus, que terá misericórdia dele. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Por que isso? Porque vai chegar um dia que nós não poderemos encontrá-lo mais. Falta pouco tempo. Esse interstício, esse trecho está se encurtando a cada dia. Vamos aproveitar esse momento, irmãos, e buscar a face do nosso Deus. Vamos ficar de pé, meus queridos.